Só que nem Tuma Júnior, nem a Central do Timão vão responder uma pergunta. Se ele não é associado, ele não é presidente nem vice, ele é conselheiro, qual o artigo específico que fala de conselheiro e responsabilidade? Quais infrações os conselheiros praticam para ser punidos pelo estatuto? Qual é o termo específico? Olha, conselheiros e membros da banca do Conselho Deliberativo, quais são os atos que eles serão punidos e em qual artigo? Mas a gente vai ver isso na matéria. Vamos ver rapidinho. Porque eu gosto que isso esteja bem claro. Botem essas perguntas na cabeça, porque isso vai acontecer. Estratégia arriscada. É esse ponto. Vocês vão pegar a matéria que a gente conversou ontem, do jeito que a gente conversou ontem, e vão partir desse trecho para baixo. Aí vocês vão entender qual foi a cronologia que eu quis passar para vocês. Segundo fontes ligadas ao Corinthians, eu adoro essa questão de fontes ligadas ao Corinthians, tá? Ouvidas pela Central do Timão, a abordagem técnica adotada no pedido é considerada arriscada, pois busca afastar Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo, denunciando como associado. Lembre-se, arriscada por quê? Quer afastar o Tuma como? Qual é o artigo para afastar o Tuma? Não há. E não como conselheiro. Portanto, deve ter um artigo específico. Vamos ver se tem na matéria. Isso porque a previsão de suspensão liminar durante as tramitações de processos no Comissão de Ética, né, é aplicável apenas às denúncias contra associados do clube. Mas para ser conselheiro, ele precisa ser associado. Segundo apurado, a estratégia pode encontrar dificuldades para ser aplicada devido a um ponto simples. O Estatuto do Clube prevê um rito específico para conselheiros responder às denúncias, descrito no artigo 89. Vamos ao artigo 89, para a gente entender se são realmente as denúncias dos atos praticados pelos conselheiros, porque ali tem que estar absolutamente munido de atos infracionários, certo? Porque, assim como acontece nos artigos anteriores, nós temos que entender quais infrações são passíveis de responsabilização. Então, vamos ao artigo 89. São atribuições da Comissão de Ética. Olha como são as coisas. O artigo 89 fala sobre atribuições da Comissão de Ética. Conhecer, instruir, relatar processos disciplinares relativos aos membros do próprio Conselho, da diretoria, do CORE, do Conselho Fiscal, podendo, para tanto, colher provas, tomar depoimentos e solicitar informações de todos os poderes do Corinthians. Certo? Proceder da mesma forma prevista na letra anterior, nos casos dos artigos. Proceder da mesma forma prevista na lei anterior, nos casos dos artigos 35 e 38, A38, né, deste estatuto, em processo disciplinar relativo aos sócios ou dependentes. A comissão disciplinar, no caso da letra B, poderá colher novas provas, tomar novos depoimentos, juntar novos documentos. O parecer final da comissão disciplinar será submetido à deliberação do Conselho Deliberativo. Aqui fica muito curioso. Conhecer, instruir e relatar. Processos disciplinares relativos aos membros do Conselho Deliberativo. Quais são os atos infracionários do Conselho Deliberativo que está nessa nota? Nenhum. Não há. Eles são um órgão que recebe a denúncia, que conhece, instrui e relata. Mas os atos infracionários não estão aqui, porque conselheiros são associados. E, diferentemente de presidente, o presidente é taxativo. O presidente do Corinthians tem artigo taxativo. São motivos para requerer a destituição dos administradores, presidente da diretoria, ou seja, do executivo, ou de seus vices, entre parênteses. Eles são taxativos, são desses atos. E vale ressaltar, estão dentro das práticas do presidente os artigos também provenientes de associados. Veja, ter ele praticado crime infame,
ter acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável, não terem sido aprovadas as contas, ter ele infringido por ação ou omissão expressa norma estatutária. Essa linha D, né, do artigo 106, vai remeter a todo o Estatuto do Corinthians. E, portanto, os atos praticados pelo presidente, lá atrás, também vão recair para esses atos infracionários, disciplinares, certo? Então, por exemplo, o artigo passivo de desligamento, reincidir na prática de atos punidos com suspensão, deixar de pagar contribuições, for condenado por sentença transitada em julgado, que acontece lá atrás, cometer atos graves contra a moral social desportiva, tal, denegrir a imagem do clube, essas coisas também são passíveis, porque ele é aberto. Ele é aberto. Só que a matéria diz que é arriscada? Não, não é arriscada. É porque não há previsão. Não há previsão no estatuto sobre o conselheiro. Não há previsão. Há previsão onde ele vai ser julgado. Aí sim. Todos serão julgados na comissão de ética. E quais são os atos que são puníveis? Não tem. Ou eles são imunes a tudo que eles podem praticar. Tudo que eles podem praticar é imunidade, já que não tem pena para ele, né? Não, quando você não está expresso como é taxativo no artigo 106, assim como também está no artigo 9º ou 99 do Estatuto, que é a questão da responsabilização do CORE, ou no 101 com os bens do presidente, você vai voltar remetendo lá para o geral. E essa matéria não fala sobre isso. Vamos lá, seguindo. Esse é o mesmo procedimento utilizado no trâmite do processo de impeachment contra o Augusto Melo. Não está ali definido sobre o mesmo procedimento, mas vamos seguir. Na descrição do rito de processos disciplinares contra diretores e conselhos, não há previsão para suspensão liminar. Aí ele está falando já de outra coisa. Está falando da suspensão liminar, ele não está falando dos atos praticados. Quais são os atos praticados pelo Thomas Júnior? Quais são os atos praticados? Quais são os atos praticados pelo presidente do Conselho Deliberativo que são passíveis de disciplina? Correto? Então vamos seguir. Não há previsão para suspensão liminar enquanto o investigado estiver respondendo às acusações. Previsão. Eu vou trazer depois. É justamente por esse motivo que Augusto Melo permanece no cargo de presidente. Não, porque o Augusto Melo é o artigo 106 e tem o seu trâmite baseado posteriormente em outros trâmites correlatos. Ele é presidente, ele tem um parágrafo pertinente a ele. O presidente do conselho não tem. Segue o rito distinto. Outro ponto sensível guarda a relação com o número de assinaturas dos pedidos embora expressivas, elas ficaram abaixo do esperado pela base de apoio do Augusto Melo. Veja que eu falei daquela matéria, igualzinha, o fundamento é igualzinho. Os signatários do pedido representam apenas 23% do Conselho Deliberativo. Poderia ser um, foram 75. O que indica uma chance considerável de, ao ser votado, o pedido, ao ser votado, não importa se é chegar lá a ser votado. O que importa é que ele tem que ser julgado pelos atos. Não é se, ao final, a mesma coisa do Augusto Melo. Vocês querem criar um impeachment do Augusto Melo sabendo que vão perder nos associados. Vocês sabem que vocês vão perder nos associados. Os associados vão tratorar vocês, vão humilhar vocês, vai botar o Augusto Melo como mártir. E mesmo assim vocês querem o impeachment deles. Então, neste caso, não faz diferença. Não foram 85 que fizeram o pedido de impeachment do Augusto Melo? Não faz diferença. Agora fez 75. Lá pode fazer muito mais. Então, parece que o contexto do que aconteceu com o Augusto Melo não cabe aqui. Ou para defender o Tuma, temos que desmerecer o pedido de 1.800, 1.900 praticamente, né? Isso porque a aprovação requer maioria entre os conselheiros presentes no dia da votação. Para efeito de comparação, o número de signatários é inferior ao total de votos que Augusto Melo recebeu na votação sobre a admissibilidade de seu impeachment, realizada em 20 de novembro. Na ocasião, 240 conselheiros presentes, 114 votaram a favor do mandatário, enquanto 126 apoiaram a continuidade do processo, que acabou sendo aprovada. A reunião do Conselho Deliberativo, que está suspensa, só será retomada quando houver garantias de segurança para os conselheiros. Mesma coisa que eles estão falando lá no outro momento. Nomes conhecidos e polêmicas na coleta.
Olha como são as coisas. Parece bem definido assim o temazinho. Rapaz, eu achei bem curioso, rapaz. A lista de assinaturas pela destituição de Romeu Thuma Júnior reúne alguns nomes influentes da política corintiana, como Dilermando Queiroz, delegado e sócio de Augusto Melo, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, Rodrigo Martins, Cleide Misson Alves, Débora Cristina e membros da chapa 10 Renovação. Como é? Além deles, a relação inclui integrantes das chapas que apoiam Augusto Melo, membros da chapa 10 da Renovação e Transparência e representantes da família do Alibe, como o filho e o neto do presidente. Entre os conselheiros vitalícios, apenas 4 assinaram a representação: Paulo Pinhal, Edson e Ciro do Alibe, além de William Cesso, pai da diretora do futebol feminino. O processo de coleta de assinaturas entre os sócios também gerou polêmica no Parque São Jorge. Segundo relatos internos, a diretoria passou 3 meses colhendo assinatura e houve reclamações de que alguns associados teriam sido pressionados a assinar o documento. De quem houve a reclamação? Cadê? Quem foi que reclamou? Eu sempre fico assim, houve reclamações de quem? Quem foi que reclamou isso? Eu fico sempre nessa dúvida. Porque o teor do documento me parece um pouquinho enviesado. Só um pouquinho. Outro ponto de questionamento é a falta de transparência na verificação da legitimidade das assinaturas. Mas isso quem tem que fazer é o Thuma Júnior, né? Ou a matéria está fazendo esse contraponto com o viés do Thuma Júnior? Só uma pergunta. O clube conta atualmente com mais de 35 associados cadastrados. Mas adimplentes são quantos? E quantos são aptos a votar? Então, quando ele bota 35 mil associados, é algo assim surreal, porque ela bota 35 mil, parecendo desproporcional, mas 4 mil votaram. Que coisa estranha. Menos de 10% tiveram a capacidade de votar. Não sei se esses 1.800 são associados que estão votantes, né? Não sei. Não sei se esses 35 mil estão aptos, ou seja, adimplentes, porque se fosse 35 mil dentro do Corinthians seria algo surreal. O Corinthians não estaria penando para pegar assinaturas? Só acho. Então, representam menos de 5% do total. Perceba que é uma narrativa, vai criando a narrativa de que são cadastrados. Cadastrados? Quem são adimplentes? Não tem essa informação? Bota aí quantos adimplentes são. 4 mil votaram. 4 mil votaram. Deve ter o quê? 10 mil adimplentes regulares? Quantos são? E vou repetir, precisava fazer a petição. 1.800 fizeram assinatura. Além disso, há suspeitas. De quem é suspeita? De que algumas assinaturas podem ter sido colhidas de pessoas que não são sócias efetivas ou não atendem aos critérios estatutários para a participação no processo, como tempo mínimo de 5 anos de associação. Por isso, vocês não podem fazer uma suspeita sem que vocês possam fazer a verificação, né? Que bonitinho, né? Fazer a suspeita. Quem lançou a suspeita? O Thuma Júnior? Romeu Thuma Júnior, que está no centro da disputa, defende que a atual gestão do conselho tem cobrado da diretoria medidas como o recadastramento obrigatório dos sócios, implantação do reconhecimento facial, cobrança de mensalidade online e controle de acesso para evitar fraudes eleitorais. Entretanto, segundo ele, a diretoria resiste à implementação dessas medidas, o que manteria brechas para possíveis irregularidades nas eleições internas do clube. Já começou a fazer a onda de fraude nas eleições. Porra, já começamos. Estamos quando aqui? 2025? Já lançou suspeitas de fraudes nas eleições futuras, né? Só pode, porque a frase é bem clara. A diretoria resiste à implementação, o que manteria brechas para possíveis irregularidades. Fraude nas eleições? É isso? Interrogação. O Thuma tá brabo na matéria. Outro fator que gerou críticas por quem foi... Eu quero saber quem é que gerou críticas de quem? Dos associados, da oposição? Coloca alguma coisa. Pelo menos você indica quem é que está fazendo as críticas. Foi a contratação de uma empresa terceirizada para gerenciar os cadastros dos sócios, medida que, segundo relatos de quem, pode comprometer a transparência e aumentar a influência da diretoria sobre o processo. Ora, quando era renovação e transparência, quem era que fazia a influência do processo eleitoral? Era a oposição? Pelo amor de Deus, gente. Para com isso, aqui está parecendo um panfleto. Está parecendo um panfleto do Thuma, com todo o respeito a quem está assinando.
É um panfleto do Tuma, é uma peça defensiva, é desmerecimento da assinatura. Eu duvido o Tuma ter não tem 500 assinaturas para sua manutenção. Bota aí, assinaturas pela democracia, pela legalidade. Coloca aí 500 aí do Tuma Júnior. Tenta botar 300. Pelo menos tem os associados lá, tem os conselheiros. Pela democracia. Bota lá, porra. Não é possível. Movimentações políticas nos bastidores. Nos bastidores, o movimento pela destituição do presidente do Conselho é visto como uma tentativa de desmoralizar suas ações, especialmente o processo de impeachment do presidente Augusto Melo, que tramita no órgão desde agosto de 24. Apoiadores de Augusto Melo defendem que o afastamento de Tuma Júnior é imprescindível para que o presidente do Corinthians tenha paz para governar. Além disso, há indício de um reagrupamento de forças políticas dentro do clube, com nomes como Antônio Jacinto, o Jarça, conselheiro influente há mais de 3 décadas na base do Corinthians, e o padrinho político do ex-presidente André Sanches, e Oswaldo Neto, ex-diretor das categorias de base na gestão do William Monteiro Alves, alinhando-se à base de apoio da atual diretoria. Lembra que eu já falei sobre isso aqui, de uma certa pessoa que me bloqueou recentemente, eu não sei porque, descobri recentemente, que é muito próximo ao Tuma, né? Forte abraço, viu, meu filhote? Resposta do presidente do Conselho. Aí, tá vendo? Agora tem a resposta do presidente do Conselho Deliberativo. Tomei conhecimento pela mídia de 2 manifestações, uma de sócios, outra de conselheiros que pedem meu afastamento. Trata-se de manifestação cabível dentro do ambiente democrático do clube. Tenho a consciência tranquila de quem, como presidente do Conselho Deliberativo, trabalha pela manutenção deste ambiente, sempre fazendo cumprir o estatuto do OK do R. Eu estou esperando até hoje a resposta em relação ao Rubens Gomes, ao Roque Citadini. O Roque Citadini, até hoje, jamais teve processo disciplinar seguido, né? O Rubens Gomes fez o que fez com a torcida, denegriu a imagem do clube, atacou o presidente, que é alvo na questão do próprio... no próprio estatuto, simplesmente tudo arquivado não, paradinho, né, Tuminhão? Pá, aliado não pode levar pancada até a votação. Mantenho minhas convicções de que o Corinthians, com seus procedimentos estatutários em pleno funcionamento, é um espaço livre de manifestação em amplo direito de defesa. Repudio, no entanto, as acusações infundadas e, sobretudo, a utilização da estrutura do clube para coagir sócios, é o que estão falando lá em cima, e conselheiros a assinar essas peças narrativas de imensa má-fé e mentiras vazias, num simulacro de acusações que merece fonte Comic Sans, em que foram impressas. Pois bem, com todo respeito, né? É difícil, mas eu vou dizer o seguinte, velho, com todo respeito aos jornalistas que municiaram essa peça publicitária do Tuma Júnior. Depois você reclama, pô, que a torcida fica puta. Depois você reclama que a torcida fica puta. Por quê? Porque isso daí é uma peça de defesa. Uma tentativa de peça de defesa. Uma tentativa. Um desmerecimento sobre um requerimento natural que ele mesmo diz depois. Em nota oficial, pá. É um desmerecimento de 1.800. Faz o mesmo. Pega 1.800. Deixa ali, ó, um papelzinho, ó. Tuma Júnior precisa de você. Pela democracia e pelo Estado Democrático de Direito do Corinthians. Pronto, bota lá. E colhe as assinaturas. Vamos ver qual é a força do Tuma dentro dos associados. Ou os associados já sabem que quando for votar realmente a Vera, o Augusto fica. E vocês sabem disso. Por quê? Então, qual é o intuito do impeachment? É desgastar a imagem? É desgastar a imagem? Que é o que vocês estão acusando que eles estão fazendo com o Tuma? Para com isso. Peça panfletária, com todo respeito,